Bom dia a todos. Vamos para mais uma live sobre Estado do Rio de Janeiro exige DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional nas operações e prestações de serviço de transporte destinados a não contribuintes do ICMS localizados aqui no Estado do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cristina, sou advogada tributarista, professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Para quem está entrando, me dê um feedback se o som está funcionando direitinho. Só me diz aí sim ou não, se o som está ok. Só. Pessoal que está entrando, o som tá ok? Ah, tá perfeito? Beleza, show. Quem for assistir essa live depois no canal da MG Treinamentos no YouTube, e se não for inscrito no canal, se inscreva, que eu tô sempre incluindo conteúdos novos no canal da MG Treinamentos no YouTube. E aqui na bio da MG Treinamentos no Instagram, se você clicar no link, é importante que vocês vejam lá que existe uma lista VIP no WhatsApp, em que se você mandar uma mensagem para se cadastrar no nosso WhatsApp, toda semana estou enviando dicas voltadas para a área tributária e fiscal. Então, o profissional que trabalha nessa área está sempre aí bem informado. Deixa eu só... Beleza. Então, gente, para quem está entrando agora, a live é sobre a exigência realizada pelo Estado, pela Cefaz Rio, exigindo de empresas optantes pelo Simples Nacional localizadas em outro estado, que realizam operações ou prestação de serviço de transporte, cujo consumidor final é não contribuinte aqui no estado do Rio de Janeiro, não contribuinte do ICMS. Então, no passo a passo aqui da nossa live, eu vou estar tratando se é legal o Estado do Rio de Janeiro exigir esse DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional nessas operações ou prestações de serviço de transporte destinadas a consumidor final não contribuinte aqui no Estado do Rio de Janeiro, e aonde vocês vão estar localizando essa informação lá no portal da Cefaz do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo começa... O que seria o diferencial de alíquotas? Na realidade, já existia antes da emenda constitucional 87 de 2015 o diferencial de alíquotas como forma de distribuir receita para os estados consumidores. Na realidade, até 31 de dezembro de 2015, existia o fato gerador do diferencial de alíquotas quando o consumidor final localizado no estado de destino fosse contribuinte do ICMS nas operações e prestações de serviços de transporte destinados a esse consumidor final. Então, o estado de origem arrecadava com a alíquota interestadual e o estado de destino ficava com esse diferencial de alíquotas. Então, havia aí uma distribuição de receita entre os estados produtores e os estados consumidores, onde estava localizado esse consumidor final contribuinte aí do ICMS. Mas, até 31 de dezembro de 2015, nas operações e prestações de serviços de transporte destinadas a consumidor final não contribuinte, não existia essa distribuição de receitas
os estados produtores ficavam com toda a arrecadação do ICMS nas operações e prestações de serviço de transporte, quando o consumidor final no estado de destino não era contribuinte o quê? Do ICMS. Então, até 31 de dezembro de 2015, nas operações e prestações de serviço de transporte destinadas a consumidor final não contribuinte no estado de destino, o ICMS ficava integralmente com o estado de origem e se aplicava nessas operações e prestação de serviço de transporte a alíquota interna do estado de origem. Acabava que esse estado de origem arrecadava até a maior, porque ele não arrecadava com a alíquota interestadual, e sim com a alíquota interna prevista na sua legislação. E daí, esses estados consumidores prejudicados, na realidade, reivindicaram essa parte distribuição de receita do ICMS. E através da Emenda Constitucional 87 de 2015, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, tudo mudou. Na realidade, só o que teve de novidade, o DIFAL, quando o consumidor final é contribuinte, já existia, mas acrescentou o fato gerador do DIFAL quando o consumidor final no estado de destino, na realidade, ele não seja aí contribuinte do ICMS. Então, no dia 16 de 4 de 2015, foi promulgada a Emenda Constitucional 87 de 2015, que alterou o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, alterando seus incisos 7 e 8, cujo inciso 7 passou a ter a seguinte redação: nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, então incluiu ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. E alterou o inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que trata quem é o responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquotas, onde na linha A continuou dizendo que quando o consumidor final no estado de destino fosse contribuinte, ele mesmo que vai recolher, e se o consumidor é não contribuinte, quem vai recolher é o remetente da mercadoria. Além disso, foi acrescentado o artigo 99 do ato das disposições constitucionais transitórias, onde houve durante o período de 2016 a 2019 uma repartição de receita referente a esse diferencial de alíquotas com o estado de origem e o estado de destino. Na realidade, entre 2016 a 2018, porque a partir de 1º de janeiro de 2019, o estado de origem ficou arrecadando somente com a alíquota interestadual e o estado de destino ficou com 100% do diferencial de alíquotas nessas operações ou prestações destinadas a consumidor final não contribuinte aí do ICMS. O foco na realidade aqui é tratar do DIFAL voltado para consumidor final não contribuinte no estado de destino e focar também as empresas optantes pelo Simples Nacional que realiza essas operações ou prestações de serviço de transporte destinadas a esse consumidor final não contribuinte em outro estado. E aí, o que acontece? Os estados, na época em que houve essa Emenda Constitucional 87 de 2015, regulamentaram esse novo fato gerador do diferencial de alíquotas, quando o consumidor final é não contribuinte no estado de destino, através de um convênio, que é o convênio ICMS 93 de 2015,
onde nesse convênio, na cláusula primeira, trazia o fato gerador, que seria em qualquer operação ou prestação de serviço de transporte interestadual destinados a não contribuinte, seria devido a esse diferencial de alíquotas, trazia a base de cálculo, as regras de recolhimento desse diferencial de alíquotas para o estado de destino. E aí ficou um bom tempo os estados arrecadando esse diferencial de alíquotas, sendo regulamentado através desse convênio ICMS 93 de 2015. E aí o que aconteceu? No dia 24 de 2 de 2021, o Supremo Tribunal Federal analisou o recurso extraordinário 1287019 e a ação direta de inconstitucionalidade 5469, concluindo que os estados não poderiam exigir o diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, até que seja editada a lei complementar federal para disciplinar essa exigência. Não poderia aí um convênio interestadual suprir a ausência de lei complementar, dispondo sobre a obrigação tributária, contribuinte, base de cálculo e alíquotas com relação a esse fato gerador do diferencial de alíquotas quando o consumidor final é não contribuinte no estado de destino. E aí o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: a cobrança do diferencial de alíquotas alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. O que foi decidido nessa ação direta de inconstitucionalidade? Foi decidido aí a inconstitucionalidade das cláusulas do convênio ICMS 93 de 2015. Então, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta. E quanto à cláusula nona, que que dizia que as regras dessas operações interestaduais e prestações de serviço de transporte destinadas a não contribuinte, ou seja, todo aquele regramento desse convênio 93 de 2015, a cláusula nona dizia que se aplicava aos optantes pelo Simples Nacional, optantes pelo regime do Simples Nacional previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006. Só que a cláusula nona desse convênio 93 de 2015, os efeitos da inconstitucionalidade foi desde a concessão da medida cautelar nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 5.464, que eu vou falar já dessa ADI. Então, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5469, julgou inconstitucional as cláusulas do convênio ICMS 93 de 2015, mas com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, com exceção da cláusula nona, cujos efeitos aí da inconstitucionalidade desde a concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5464. E aí, o que houve nesse passo a passo? Na realidade, houve o projeto de lei complementar 32 de 2021, que tramitou lá no Congresso Nacional para alterar a lei do ICMS, que é a lei complementar 87 de 96, conhecida como Lei Candir, e foi aprovado nas duas casas legislativas e enviado para sanção ou veto presidencial no prazo de 20 de 12 de 2021 a 7 de 1 de 2022. Todavia, gente, a sanção do referido texto normativo somente ocorreu
em janeiro de 2022, com a Lei Complementar 190 de 2022, publicada no Diário Oficial da União, do dia 5 de janeiro de 2022. Então, a Lei Complementar 190 de 2022 alterou a lei que traz o modelo nacional do ICMS, que é a Lei Candia, a Lei Complementar 87 de 96, regulamentando não só as regras do DIFAL, quando o consumidor no outro estado é não contribuinte, mas também regulamentando as regras do DIFAL quando o consumidor final no estado de destino é contribuinte do ICMS, trazendo o conceito de contribuinte, de fato gerador desses DIFAL, base de cálculo, que é importante, e o estado competente para exigir esse diferencial de alíquotas. Em resumo, nós temos aí, para quem está chegando na live agora, o que eu falei até agora? Em 2015 foi aprovada a Emenda Constitucional 87. A Emenda Constitucional 87 cria uma divisão federativa do ICMS entre o estado de origem e destino, com relação às operações e prestações de serviço de transporte interestaduais, quando o consumidor final é não contribuinte do ICMS. É lógico que quando o consumidor final no estado de destino é contribuinte, já existia previsão na Constituição Federal, só manteve essa previsão. Criou então um chamado diferencial nessas operações. A Emenda Constitucional 87 não era auto-aplicável aos estados, porque na realidade a Constituição Federal só traz ali a regra matriz do ICMS, e a própria Constituição Federal prevê que cabe lei complementar trazer as regras gerais do ICMS. Lei complementar não institui o ICMS nos estados, ela traz ali o modelo nacional do ICMS e cabe aos estados, através de lei própria, absorver o que está nessa lei complementar e exigir o ICMS desse fato gerador. O CONFAS, por meio do Convênio 93 de 2015, pretendeu regulamentar a Emenda Constitucional 87 e, conforme eu falei, o STF declarou em 2021 inconstitucional o Convênio 93 de 2015 e a cobrança de FAO sob fundamento que a Emenda Constitucional 87 de 2015 trouxe substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária, e o DIFAL estava sendo cobrado sem que tivesse havido uma lei complementar que a regulasse. O STF, ao declarar inconstitucional essa exigência, modula os efeitos da sua decisão para que tenha aplicação apenas a partir de 1º de janeiro de 2022. E depois o Congresso aprovou a PLP 32 de 2021, em dezembro de 2021, e encaminha para a sanção presidencial no mesmo mês. Sanção e publicação da Lei Complementar 190 de 2022 somente se dá nos dias 4/1 de 2022 e 5/1 de 2022, portanto, no exercício financeiro seguinte à sua aprovação. E o X da questão aqui na live é o que está na Emenda Constitucional 87 de 2015 e na Lei Complementar 190 de 2022, no que se refere especificamente às operações e prestações de serviço de transporte realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional, e eu estou falando aqui nessa live com relação às empresas do Simples Nacional que estão dentro do sublimite do ICMS, 3.600.000, que, para quem já está na área fiscal sabe, que dentro do XML da nota fiscal ali de mercadoria, no campo dos dados do emitente tem um campinho CRT, que é o Código de Regime Tributário. Então, eu estou falando das empresas optantes pelo Simples Nacional CRT1, que é aquela que recolhe o ICMS dentro do DAS juntamente com os tributos federais. Porque as empresas do Simples Nacional que ultrapassaram o sublimite do ICMS, 3.600.000,
elas têm que aplicar a legislação tributária do ICMS das demais empresas não optantes pelo Simples Nacional, devendo, na realidade, aplicar o que está na Emenda Constitucional 87 de 2015, na Lei Complementar 190 de 2022 e, inclusive, no Convênio ICMS 236 de 2021, que traz as regras de recolhimento desse DIFAL quando o consumidor final é não contribuinte, consumidor final não contribuinte no estado de destino. Pois bem, então, o que eu vou trazer aqui na live é legal o estado do Rio de Janeiro exigir de um fornecedor de fora do estado, optante pelo Simples Nacional, CRT1, que é aquela empresa do Simples, que está dentro do sublimite do ICMS, que recolhe seu próprio ICMS dentro do Simples Nacional, ter que ter a sua carga tributária aumentada, tendo que recolher o diferencial de alíquotas para o estado do Rio de Janeiro, quando o consumidor final aqui é não contribuinte do ICMS, seja nas operações ou prestações de serviço de transporte. Pois bem, no final eu vou dizer o posicionamento do estado do Rio de Janeiro, que está exigindo, por interpretação, eu vou dizer exatamente o local, lá no portal da Cefaz, onde tem esse posicionamento, mas antes de mostrar o posicionamento do estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter que analisar aí a legalidade dessa cobrança, porque, como eu bem disse anteriormente, em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, que estão dentro do sublimite do ICMS, a partir de 19/2 de 2016, os efeitos da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5464, que suspendeu a eficácia da cláusula 9ª do Convênio ICMS 93 de 2015, que exigia esse DIFAL nas operações e prestações de serviço de transporte quando o destinatário no estado de destino é não contribuinte, motivo pelo qual houve a suspensão do recolhimento desse diferencial de alíquota para os estados de destino. Mas, como eu sou advogada e a minha especialização é tributário, se a gente pegar essa DI 5464, quando o STF concedeu essa liminar para suspender para essas empresas o recolhimento do DIFAL, e depois veio a outra ação direta de inconstitucionalidade, trazendo a tese em que não poderia o convênio ICMS 93 de 2015 regulamentar a matéria, teria que ser por lei complementar. O que existe ali de entendimento do STF nessa DI 5464, quando concedeu essa liminar às empresas optantes pelo Simples Nacional, que estão dentro do sublimite ali de 3.600.000. Peguei aqui um trecho muito importante. Olha o entendimento do STF. Se é certo que a Emenda Constitucional 87 de 2015 uniformizou o regramento para a exigência do ICMS em operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outra unidade da federação, contribuinte ou não, não só a fixação da alíquota será adotada na origem interestadual, como também prevendo diferencial de alíquotas a favor do destino em todas as operações e prestações. Não é menos certo que também existe na Constituição Federal o artigo 146, inciso 3, a linha D, onde a Constituição Federal prevê que cabe lei complementar específica para definir o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o STF ainda traz a íntegra do artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição Federal, que prevê o seguinte: cabe lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha D, inciso 3, a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificado,
no caso dos impostos previstos no artigo 155, inciso 2, que seria o ICMS, contribuições e etc. Parágrafo único. A lei complementar que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando que, inciso 3, o recolhimento seja unificado e centralizado. E o STF ainda diz mais nesse julgado, quando concedeu a liminar, dizendo que não caberia o convênio ICMS 93 de 2015 regular a matéria, porque isso teria que ser regulamentado através de lei complementar específica que criou o regime do Simples Nacional. Ele diz o seguinte: dentro desse quadro jurídico especial, o microempreendedor, no tocante ao ICMS, nem sempre submeterá todas as regras gerais do ICMS previsto lá no texto constitucional. No caso, a Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, o chamado Simples Nacional, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas do ICMS referente às operações de saídas interestaduais de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Então, a Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, prevê situações em que a empresa do Simples Nacional, que está dentro do sublimite do ICMS, as hipóteses que recolhe ICMS fora do Simples. E ela só prevê o DIFAL na entrada, quando a empresa do Simples Nacional, ela, em sendo contribuinte do ICMS, compra de outro estado material de uso e consumo e ativo o quê? Imobilizado. Mas não prevê a exigência do fato gerador aí do DIFAL nas operações e prestações de serviço de transporte interestadual quando o consumidor final em outro estado é não contribuinte do ICMS. E o que o STF diz? O simples fato de a emenda constitucional 87 de 2015 não ter feito qualquer referência ou exceção à situação dos optantes do Simples Nacional não autoriza o entendimento externado pelos estados e pelo Distrito Federal por meio de cláusula 9ª do Convênio 93 de 2015, ao lado da regência constitucional dos tributos. A Carta Magna consagra o tratamento jurídico, a própria Constituição prevê o tratamento jurídico diferenciado que tem que se dar às ME e EPP, e tem que ser através de lei complementar específica. Então, qual é o meu entendimento? As regras ali da emenda constitucional 87 de 2015 e a LC 190 de 2022 e aquele convênio ICMS 236 de 2020, que traz todo o regramento do fato gerador do diferencial de alíquota nas operações e prestações de serviços de transporte interestaduais destinados a consumidor não contribuinte se aplicam às empresas do Simples Nacional, CRT1, que é Código de Regime Tributário 1, que são aquelas que estão dentro do sublimite do ICMS. Essas legislações se aplicam? Por enquanto não. Por quê? Por enquanto não. E também no entendimento do STF. Se a gente pegar a lei que criou, primeiro que a Constituição, como eu bem disse, no artigo 146, inciso 3, a linha D, diz que cabe lei complementar trazer o tratamento favorável e diferenciado a essas empresas. E se a gente pegar a lei complementar 123 de 2006, ela no parágrafo 3º diz o seguinte: toda nova obrigação que atinja as microempresas, empresas de pequeno porte, deverá apresentar no instrumento que a institui especificação no tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o cumprimento. Além disso, o parágrafo 6º diz assim: a ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da terminação dos prazos máximos de acordo com os parágrafos 3º e 4º tornará a nova obrigação inexigível
para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o resumo aqui da história. E aí eu vou finalizar, vou mostrar para vocês onde está o entendimento da Cefaz Rio exigindo esse DIFAL das empresas do Simples Nacional de fora do estado. Tanto é assim que precisa estar previsto na Lei Complementar 123 de 2006 essa exigência, e na realidade entendo que o que está na Lei Complementar 190 de 2022 só será aplicável para as empresas do lucro real presumido e Simples Nacional CRT2, que tem ultrapassado o sublimite, mas não será aplicável para as empresas do Simples Nacional, que está dentro do sublimite, que possui CRT1, Código de Regime Tributário 1, que, se você verificar lá no Congresso Nacional, existe o projeto de lei complementar 33 de 2021, onde esse projeto de lei tem a pretensão de alterar a lei complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, e incluir no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 13, parágrafo 1º, e inciso 13, são as situações em que o ICMS é recolhido fora do Simples Nacional e não dentro do DAS. Vai incluir a linha I ao inciso 13 do parágrafo 1º do artigo 13 da LC 123, o fato gerador do DIFAL na saída nas operações interestaduais a consumidor final não contribuinte, onde diz assim, que vai ser devido fora do Simples Nacional, o ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, relativa à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e interestadual. Então, enquanto não entrar em vigor essa alteração, não é auto-aplicável ali o que está na emenda constitucional 87 de 2015 para as empresas do Simples Nacional, porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 146, inciso 3, a linha D, prevê lei complementar específica para dar tratamento diferenciado e favorável às empresas do Simples Nacional. Agora, o que ocorre? O que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? Deixa eu... lá no Fale Conosco, deixa eu colocar aqui na tela para vocês enxergarem o caminho das pedras que vocês vão fazer. Quando vocês entrarem aqui no portal da Cefaz Rio, aí na página principal tem assim, serviços, aí tem um caminhãozinho, debaixo do caminhãozinho tem assim, ICMS, você vai clicar. Aí quando você clicar, vai aparecer isso aqui, Vai aparecer essa lista aí. E aí você vai clicar em Fale Conosco. Tá escondidinha essa informação, tá? Fale Conosco é um canal de comunicação com a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro para tirar dúvidas aí do ICMS. Quando você clica ali em Fale Conosco e você vai querer tirar dúvida sobre isso, o que vai acontecer? Você tira dúvida da seguinte forma, você escolhe lá, setor legislação, deixa eu tirar aqui os comentários para vocês enxergarem. Aí, aqui embaixo, em tributo, você vai botar ICMS, em assunto, diferencial de alíquotas de FAO, emenda constitucional 87 de 2015. Aí depois, antes de você fazer a consulta, vai aparecer lá embaixo perguntas já respondidas pela Secretaria de Fazenda. A primeira pergunta que está aí na tela, e eu vou estar lendo aqui, um contribuinte de fora do estado que realiza operações para não contribuintes aqui no Rio de Janeiro
perguntando para a Cefaz Rio a vigência aí desse DIFAL, a vigência da Lei Complementar 190, né, de 2022. Então ele diz: vendemos para não contribuintes, consumidores localizados no Rio de Janeiro e estamos em outro estado. A partir de quando é devido o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015? A partir de 1º de abril ou outra data? Aí o Estado do Rio de Janeiro, ele traz aqui 2 prazos para a vigência da Lei Complementar 190 de 2022. Para a Lei Geral, ele diz que fica postergado o início da produção de seus efeitos para 5/4 de 2022, consoante o disposto no artigo 3º dessa LC 87 de 98, de acordo com a lei, aliás, 190 de 2022. Mas, no que alude especificamente às regras de sujeição do remetente localizado em outra unidade federada, diretamente à legislação do Estado do Rio de Janeiro, relativamente ao diferencial de alíquotas devido à unidade federativa de destino, deve ser observado o artigo 24A da LC 8796, que foi introduzido pela Lei Complementar 190 de 2022, segundo o qual estas entrarão em vigor no 1º dia útil do 3º mês subsequente à disponibilização do portal do DIFAL, que existe esse portal lá dentro do site do Confaz, o que ocorreu em 30/12/2021, tema disciplinado pelo Convênio ICMS 235 de 2021. Portanto, esse DIFAL com relação a consumidor não contribuinte localizado aqui no Rio, o Rio de Janeiro começa a cobrar a partir de 1º de março de 2022. Mas olha o final, o que ele diz. Não obstante o exposto, as remessas realizadas por empresas enquadradas no Simples Nacional, considerando que foi deferida a medida cautelar na ADI 5464, que eu dissequei para vocês, o mérito dessa ação e o entendimento do STF, o entendimento do STF é que, na realidade, teria que ser alterada a Lei Complementar 123 de 2006, teria que estar previsto ali como fato gerador esse DIFAL nas operações ou prestações destinadas a não contribuinte em outro estado, teria que estar previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Então o Estado aqui responde: não obstante o exposto, as remessas, aliás, realizadas por empresas enquadradas no Simples Nacional, considerando que foi deferida a medida cautelar na ADI 5464/DF para suspender a eficácia da cláusula 9ª do Convênio 93 de 2015, tendo sido subordinando na decisão final a exigência do diferencial de alíquotas à edição de lei complementar, o que somente ocorreu em 5/1 de 2022, entende aí o Estado do Rio de Janeiro que essa lei complementar é a 190 de 2022. Então ele diz que as empresas do Simples Nacional passam a ter que recolher para o Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de março de 2022, esse DIFAL nas operações e prestações de serviço de transporte destinadas a não contribuintes. E tem também uma pergunta 10 que é mais direta. O contribuinte de fora do estado diz assim: as empresas do Simples Nacional estão suspensas da cobrança do DIFAL para vendas a não contribuintes? Ou com a Lei Complementar 190 de 2022 elas passam a ser obrigadas ao destaque e pagamento do DIFAL quando vendem para não contribuintes? Olha o que o Estado diz. A partir de 1º de março de 2022, passaram a produzir efeitos as regras específicas da Lei Complementar 190 de 2022, que alteraram a LC 87 de 96, as quais determinam que seja exigido de todos os remetentes o pagamento do diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Assim, a exigibilidade do diferencial também para ME e EPP enquadrada no regime simplificado, com fundamento na nova redação da LC 8796, já se iniciou em 1/3 de 2022. 22. Ou seja,
Entende a Cefaz Rio que quando a ação direta de inconstitucionalidade 5464, que é aquela que concedeu liminar desde fevereiro de 2016 para as empresas do Simples Nacional não terem que recolher esse DIFAL nas operações e prestações de transporte destinadas a não contribuintes, porque precisaria lei complementar para isso, para regulamentar, mas no entendimento do STF, lá diz que a lei complementar 123 de 2006, que teria que regular essa matéria, mas no entendimento da Cefaz do Rio, ela diz que lá no julgado estabeleceu que poderia os estados cobrar a partir da edição da lei complementar, mas o Estado do Rio de Janeiro entende que essa lei complementar seria a LC 190 de 2022, que no entendimento da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a LC 190 de 2022 se aplicaria a qualquer remetente contribuinte do ICMS de fora do Estado. Qual é o alerta que eu deixo aqui? Se o Estado do Rio de Janeiro está pensando assim, vejam que isso é um entendimento ali, não é uma consulta formal, mas quando eles respondem isso no Fale Conosco, com certeza, quando for feita uma consulta formal, o superintendente vai responder da mesma forma, vai ser a mesma linha de raciocínio. Então é bom verificar também com os estados de destino se estão tendo esse entendimento. E na consulta, o Estado do Rio de Janeiro, ele aplica a responsabilidade solidária do não contribuinte, que na legislação do Rio prevê que quando o DIFAL no estado de origem não for recolhido, o não contribuinte teria que recolher, olha que absurdo, na condição de responsável solidário, que isso existe na lei 2657/96. Deixa eu até verificar aqui, onde tem isso na pergunta aqui no Fale Conosco. Que ele colocou na própria pergunta 1. Ele diz, na pergunta 1 ele responde: como decorrência, inexistindo destaque na nota de remessa ou DARGE com pagamento em nome do destinatário, localizado aqui no Rio, e consignado o recolhimento no campo próprio, não está ali consignado no campo próprio ali do DANF, a informação desse DIFAL por parte do fornecedor localizado no estado de origem, cabe à pessoa física ou jurídica não contribuinte, residente ou domiciliado no estado do Rio de Janeiro, realizar o pagamento do imposto devido. Saliente-se que é dever do fornecedor, de acordo com o disposto no inciso 4 do artigo 4º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, informar o seu cliente da obrigação tributária em relação ao fisco fluminense. Mas essa responsabilidade aí solidária tem previsão no artigo 19, inciso 4 da Lei 2657/96. Cuidado que tem, por exemplo, o Distrito Federal, eu já peguei casos, logo quando começou esse DIFAL para consumidor não contribuinte, o caso de uma empresa que vendeu o ano de 2016 inteiro para não contribuinte para o Distrito Federal, e o Distrito Federal, quando chegou no final do ano, enviou uma correspondência para essa empresa com uma planilha trazendo o XML das notas dela e dizendo que aqueles destinatários eram tudo não contribuinte e exigindo ali R$500 mil de DIFAL e ameaçando que se não recolhesse estava arriscado ser autuada e as próximas notas fiscais dessa empresa serem denegadas nas operações interestaduais lá para o Distrito Federal. Então, o que eu entendo resumindo tudo isso? Se os estados tiverem o mesmo raciocínio que o Estado do Rio de Janeiro está tendo, que a lei complementar, nesse caso, cabível aí para regulamentar
esse DIFAL nas operações interestaduais para consumidor não contribuinte é a Lei Complementar 190 de 2022, e frisando aqui que a live é específica para Simples Nacional, que está dentro do sublimite, quando ela recolhe o ICMS dentro do DAS. Se outros estados agirem dessa forma, vai aumentar a carga tributária dessas empresas optantes pelo Simples Nacional, que já é difícil elas recolherem os seus tributos dentro do DAS. Imagine ainda ter que recolher esse DIFAL para o estado de destino. Então, cabe aí essa empresa fazer essa pesquisa com relação ao fisco de cada estado e, de repente, entrar com medida judicial cabível nesse estado de destino para suspender essa exigência, porque a carga tributária vai ficar muito alta aí para essas empresas do Simples Nacional que realizarem operações e prestações de serviço de transporte interestaduais para não contribuinte do ICMS, para consumidor final não contribuinte do ICMS. Então, gente, eu me vi na obrigação de fazer esse alerta. E outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui, sexta-feira agora, eu comecei a partir de março o ensino telepresencial. O que seria o ensino telepresencial? Eu estou ministrando de forma presencial no auditório da MG Treinamento os cursos e transmitindo de lá. Mas eu envio o link da aula ao vivo para todos os participantes, mas o aluno que escolhe assistir de forma presencial, onde lá no auditório ele vai assistir através do telão e vai estar interagindo em tempo real ali comigo, ou vai o aluno assistir no ambiente virtual da onde ele estiver. Mas na realidade é como se fosse um curso presencial, porque eu vou estar lá no auditório da MG Treinamentos. O aluno que for assistir presencial vai estar ali me vendo de forma presencial, e também os alunos que não quiserem assistir de forma presencial vão receber o link da aula e vão assistir pelo ambiente virtual. Então, para quem quer se aprofundar nesse assunto, e na realidade o complicador também aí não é só o DIFAL quando o consumidor é não contribuinte, onde eu vou estar explicando aí toda a regra de cálculo, emissão de nota fiscal, titulação na FD, ICMS, IPI, regras de recolhimento, mas principalmente o DIFAL, quando o consumidor final é contribuinte, o cálculo com base dupla, entendimento do Estado do Rio de Janeiro, como é a escrituração lá na FD, ICMS, IPI e todas essas regrinhas. Então, para quem quiser se aprofundar, entre no site da MG Treinamentos, o link está na bio aqui do Instagram, é só clicar lá no link e clicar no link do curso das novas regras do DIFAL, que vai acontecer nessa sexta-feira, no horário das 13 horas, 18 horas, onde eu vou estar ministrando de forma bem aprofundada esse tema, ok? Porque muitos pensam, é um tema fácil e batido. Não, tem várias pegadinhas aí que quem é gestor de contabilidade, o cliente de vocês, podem estar em maus lençóis com os estados aí, ok? É aconselhável o não contribuinte entrar com ação judicial por conta da solidariedade? Só eu esperaria, na realidade, acontecer de ser exigido, aí contratar um advogado, ok? Agora, eu entendo que o Simples Nacional de outro estado poderia entrar com mandado de segurança para suspender essa exigência, com base na própria Lei Complementar 123 de 2006, que não prevê esse fato gerador, e principalmente tem unidade da federação que não tem essa solidariedade do não contribuinte recolher. Por exemplo, Distrito Federal, como eu dei o exemplo, exige do fornecedor contribuinte esse DIFAL, se ele não recolheu, e ameaça autuar
e ameaça denegar todas as notas que for destinadas lá para o Distrito Federal. Isso é um absurdo, né? Sandro lembrou bem, quem possui a assinatura da MG Treinamentos, quem não sabe, a MG Treinamentos tem uma assinatura de cursos online, onde por enquanto lá tem 11 cursos, você paga um único valor, tá? Se não me engano é R$690, e você tem acesso por 12 meses a todos os meus cursos. Eu estou sempre incluindo novos cursos lá. O Sandro é assinante, por exemplo, esse curso já está lá, e as lives eu coloco lá. Essa live só vai ficar aqui por alguns dias. Quem vai ter acesso à live por tempo indeterminado são os alunos assinantes da assinatura. Se você quiser também, clique no link da bio da MG Treinamentos no Instagram, em assinatura, que você vai ser direcionado. A Jaqueline também, o escritório dela é assinante dos cursos online da MG Treinamentos, e essa live vai estar disponível lá dentro da área VIP. Desculpem aí, que eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui. Inclusive, essa assinatura você pode comprar através de cartão de crédito parcelado em 10 vezes. E durante o ano eu vou incluir novos cursos na assinatura, novas lives, e quem tiver dentro da assinatura vai estar sempre aí atualizado. Então, bom dia para vocês. Eu vou encerrar aqui a live, ok, pessoal?